passado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Santo é o nome do Senhor. O servo do Senhor já se faz presente, servo do Senhor também. Manda continuidade ao culto, trazendo a santa palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos receber a serva do Senhor. Amém? Vamos receber a serva do Senhor com as palmas que louvam o Senhor Jesus. Amém? Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, para meditação, enquanto o servo do Senhor se aproxima, para meditação da igreja, abra sua Bíblia em Tiago, bendito o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Tiago. Deus bendito. Palavra do Senhor, Tiago 5, verso 7. Aqui em Tiago 5, 7, fala: exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da convenção de pecadores. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera paciência no fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporária. E serão: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vida do Senhor está próxima. Aleluia. Somente até aqui. Essa palavra o Senhor está falando conosco para nós ser pacientes, porque a vida do Senhor está próxima. Pode sentar, você. Então é a palavra do Senhor que está falando para nós ser pacientes. Muitas vezes acontece coisa na nossa vida, né? E a gente não quer ter paciência. E nessa manhã o Senhor está com essa palavra de meditação para nós ter paciência. É uma das coisas que eu preciso muito de Cristo, é ter paciência. Então, porque muitas vezes nós queremos agir da nossa maneira e o Senhor não se agrada. Nessa manhã vamos louvar, porque eu tenho que falar o que eu sou. Eu não posso demonstrar uma coisa que eu não sou. Cada um Deus conhece, não adianta eu querer ser algo
louvar junto por minha alma. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Nessa manhã vamos fazer uma breve oração por aqueles que são doentes. São muitas pessoas, igreja. Jovens têm recebido muitos pedidos de oração, de mães jovens que estão em cima de um leito de dor. Elas estão com pneumonia, são doentes, já estão na UTI, ali até fazendo hemodiálise. E tem criança pequena, eu conheço uma jovem que a sua irmã está nesse estado e outras pessoas que pedem oração. Para você ver, igreja, que nós, aqui nessa terra, passamos por situações difíceis, porém aqueles que já têm Cristo Jesus na sua vida, confia somente nele, confia nele, tudo ele fará, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, mas quando nós confiamos nele, ele é nosso médico, nosso advogado, nosso juiz, nosso promotor, ele está na frente de todas as coisas, ele é como é o nosso amado pastor, nesse louvor, ele é o nosso amado pastor. Tudo que você tem que fazer é colocar nas mãos dele. E vamos orar pelos doentes, as crianças, os anciãos. São muitas pessoas, os hospitais estão cheios e muitas pessoas doentes pedindo a misericórdia do Senhor. E se você tem alguém nessa situação, busque também, apresente ao Senhor, porque é o único que pode ir ao encontro, fazer um milagre, restauração, transformação. E o mais importante é levar a palavra do Senhor a essas vidas que ainda não conhecem. E Ele salva, liberta e transforma. Porque aqui nesse louvor, no final da estrofe, fala: mesmo diante da morte, você não é quem vai conduzir. Então, igreja, quando você aceita Cristo, você não tem que pedir mais proteção de anjos, porque Ele já te acampa os anjos ao redor e Ele cuida daquele, mesmo em cima de uma dor, do leito de dor. Mas Ele sabe quem Ele serve, quem Ele está ali buscando. Glorioso Deus bendito nessa manhã, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, que somos falhos, não somos por não, Senhor, bom é o Senhor.
que deu seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquela cruz do Calvário, pelos nossos pecados miseráveis, somos, Senhor, diante da tua presença, mas tu que és santo, misericordioso, poderoso, venha nessa manhã visitar cada necessidade, cada homem, cada mulher, cada criança, aqueles que estão nos cárceres, Senhor, aqueles que são esquecidos, Pai amado, mas o Senhor tem promessa na vida daquele homem, daquela mulher. O Senhor visita, o Senhor dá graça, dá força. Meu Pai, que ele venha se arrepender dos seus pecados, das suas ofensas. O Senhor vai alcançando, meu Pai, cada homem, cada mulher, aqueles que estão numa UTI, numa CTI, aqueles que precisam da tua presença, da tua misericórdia. Só o Senhor pode alcançar, meu Pai, essas vidas. Só o Senhor visita, meu Pai, seja um plantonista nesse hospital, seja um plantonista nessa manhã, meu Pai, naquela UTI, naquela CTI, e coloca as tuas mãos poderosas, misericordiosa, sobre a vida daquele homem, daquela mulher, daquela jovem, daquela criança, daquele ancião, meu Pai. Move tuas mãos poderosas e dá o livramento. Meu Pai, se for da tua vontade, que ele venha, Senhor, sair daquele lugar, para que o teu santo nome seja, meu Pai, glorificado, meu Deus, que ele não venha ser conosco. Venha abençoar essa igreja, abençoa o pastor, os presbíteros, abençoa meu Pai, o diácono, abençoa os membros, abençoa os obreiros da tua casa. Venha dar o grande livramento, meu Pai, abençoa a nossa vida, abençoa a igreja da terra, todos que fazem o teu querer, tua vontade. Abençoa as autoridades, meu Pai, joga por teus laços, planos diabólicos. Venha abençoar teus servos, tuas filhas, que são, meu Pai, levando a palavra dos hospitais, das cadeias, meu Pai amado. Meu Pai, nas ruas, nas praças, no ônibus, no metrô. Guarda cada missionário, cada homem, cada mulher que leva a palavra do evangelismo, Senhor, na terra, e abençoa e dá o grande livramento. E nessa manhã, meu Pai, fala do teu servo. Fala, Senhor, fala conforme teu querer e a tua vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Saúde a Jesus, a paz de Cristo. Acabamos de meditar na palavra, tem mais tempo. Os irmãos que estão aí atrás, mais para frente, vem. Vamos. Tivemos um comentário na outra sexta-feira sobre Abraão. Foi, se lembra? Que Abraão ele creu que Deus ressuscitaria Isaac. Não foi isso? A fé que Abraão teve. E depois veio Cristo confirmando aquilo que ele já tinha dado a Abraão. Vamos sentar aí daqui a pouco. Que aquilo que ele já tinha dado a Abraão, mesmo Jesus veio confirmando o ministério que é para nós o ministério da graça. O tempo que Deus falou com Abraão foi o tempo como já sabemos, foi o tempo da graça. Por que já falamos uma vez e outra? Porque a graça nos liberta. É a graça que nos orienta. É a graça que nos traz o jugo leve de Jesus. Por isso tem que falar sempre da graça de Deus, de acordo com a palavra, para que sintamos no tempo muito apropriado para persegurar essa graça de Deus. Então, Abraão, na sua fé, teve aquela fé sem vacilar. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Foi isso que nós lemos? É aí, dentro daquela licença, daquela base, o trabalho que a gente observa que Deus originou, é ali que o Senhor da Glória conserva a sua palavra, dali que conserva, vai conservando. Quando você aceita a palavra, aceita Cristo, aí você vai compreender o sentido da aceitação. E o que acontece?
em todo o tempo você está perseverando. Perseverando nessa palavra, porque a questão não é aceitar Cristo, a questão é perseverar nela. Perseverança. E essa perseverança nós podemos, porque o Senhor nos capacita para perseverar nessa palavra de Deus. E a nossa visão, depois que aceitamos Cristo, nossa visão vai cada vez mais aumentando como exemplo. Então, Abraão é um exemplo de fé. E Abraão também é um exemplo da graça. Interessante. Abraão é um exemplo da salvação, a salvação instantânea, imediata. Isso nos alegra muito, nos conforta muito na palavra, devido à expressão que Deus deu a Abraão, é Deus de graça. A gente pergunta para os irmãos, quem veio primeiro, foi a lei ou a graça? Aí as pessoas dizem, foi a lei. Não foi? Hã? Foi a graça. A graça foi colocada no ministério de Abraão. E antes da lei, né? Antes da lei veio a justificação, Abraão, a justificação pela fé. E essa justificação pela fé, ela abrange todo mundo, todo lugar. Ela abrange. Abrange porque Deus revelou na sua palavra. E isso é o que vemos aqui nas epístolas de Paulo, confirmando isso. E também aqui no Apocalipse, Deus falando com um lugar aonde ele tinha falado com Abraão. Para quem não sabe, é aquele lugar, é o lugar que o Senhor tinha mostrado a Abraão lá no Monte Moriá. Na época do comentário dele, construiu o templo lá, não foi? E é aquela visão da pessoa conservar em cima daquela visão, aquela própria visão. É a visão que nós temos hoje. A maior parte não tem isso. Mas o terceiro templo está para ser reconstruído e brevemente a igreja do Senhor vai, mas não vai para agora. Mas é naquele mesmo lugar que Deus falou com Abraão. E isto por isso que o cristão, ele precisa estudar a palavra, ou não? Precisa estudar. Se não estudar, inverte. Essa semana mesmo eu ouvi pregação dizendo assim na igreja, né? Jesus vai vir como ladrão, igreja. Ninguém vai saber, não. Cristo vai vir como ladrão, mas não para a igreja, para o exército do anticristo. E é o que se ouve muito. Ele vai vir como ladrão. Ele vai vir como ladrão, mas ele vai vir para o exército do anticristo, o anticristo e seu exército que não espera a vinda de Cristo, como os que aceitam a palavra esperam. Então, e para esse, ele virá como ladrão. Mas para os que recebem a palavra, ele virá como noivo. Há uma diferença muito grande. Vamos analisar esse mesmo assunto sobre a vinda de Cristo, que ele traz um aviso antes do arrebatamento. A pessoa recebe aviso, sabia? Recebe aviso. Nós vamos analisar bem aqui no capítulo 15 de 1 de Coríntios. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, versículos 50 e 51. Nós vamos analisando bem a palavra do Senhor, nosso amado Deus.
e a gente é advertido a não distorcer a palavra para não ficar cometendo pecados de loucura. Sempre comentando, 5, 10 eram crentes, não é? 5 eram loucas e 5 prudentes. Quando torce a palavra para a sua própria condenação, de ler em 2 Pedro 3,16 na sequência, que torce a Escritura, torce para a sua própria condenação. Então não é necessário que a pessoa torça a palavra. Por quê? Por causa do perigo de a pessoa receber a palavra e depois... É Mateus 15 ou é Lucas? 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, né? Isso. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto tão importante, sobre a vida de Cristo. Que nós, no momento em que sucedeu a aproximação do arrebatamento, as pessoas estão esperando, saberão, tem exemplos bíblicos, como em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 50, 51 e 52. Sobre a alerta para o povo, para os que esperam a sua palavra. Ao contrário, no 50, Paulo está referindo, instruído por Cristo. 15, 50, 51, 52. Trouxe? Tá bom. Olha o que diz ao contrário, irmãos. Amém. Encontrou? Irmão? Então, veja bem como diz a palavra, né? Agora digo, versículo 50, né? Capítulo 15. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando? Num momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, isso aqui é essa palavra, ante a sétima. É diante a sétima trombeta. No abrir e fechar de olhos, ante a sétima trombeta. Porque a trombeta, diz aqui a palavra de Deus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Aí ainda não está a subida da igreja, ainda não é a subida. Aí é o aviso para a subida. Está compreendendo? Não é de uma maneira que a pessoa imagina e fala, né? E todos serão transformados, diz aqui a palavra de Deus, né? Porque convém que isso que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, diz aqui a palavra de Deus. Então veja, pode sentar que nós já oramos, no momento que a carne, ou seja, a carne que está, que vivemos nesse corpo, ela não é do reino de Deus. Nem o sangue pode herdar o reino de Deus. Por que não pode? Ajuda aí, irmão José. Por
que a carne e o sangue não entram ao reino de Deus? Nada serve. Hã? Porque não serve a Deus, né? A carne, Por causa da herança. a herança de Adão, né? É, justamente. Por causa da herança que recebeu de Adão, então a carne, ela não. Todo o tempo a carne, ela não é sujeita à lei de Deus. O Espírito é forte dentro de nós, nos guia, nos ensina, mas a carne vai ao contrário. Nunca ela se aceita a correção. Por isso que tem os pensamentos de batalha, de guerra. O Espírito Santo que está dentro de nós mostra uma coisa, e a carne vai vir a outra, para a outra, vira a outra. Mas o que vemos aqui? Ele, Paulo, falando, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Por que não? É o que nós temos no comentário. Por causa do pecado congênito que ficou alojado na vida das pessoas, que é importante compreender isso. Aí ele está falando sobre a ressurreição, a vida de Cristo. A trombeta vai tocar antes que a igreja, justamente, e o toque da sétima trombeta, os que morreram em Cristo farão o quê? Ressuscitarão já em glória, já na posição de voar em Cristo. É lindo para nós. E os que estiverem vivos serão o quê? Transformados. Literariamente, transformado. O que é transformado? Mudado de uma posição para outra posição. Mudado de um projeto para outro projeto. Isso quer dizer a palavra transformado. Podemos analisar que a pessoa transformada, ela ouvirá a trombeta tocar, imediatamente ela muda de ideia. Se amanhã ou depois ela vai passar por uma entrevista, ela já se esquece que ela não vai mais para aquela entrevista. Porque a transformação para o arrebatamento é uma mudança radical de tudo aquilo que foi alcançado em Adão. Se, por exemplo, na palavra, o casamento está marcado para dar o dia. E os noivos ouvirão a sétima trombeta tocar. Então eles não se lembrarão agora dos preparos que fizeram para o casamento, a recepção dos que amam ao casamento humano, material. Por quê? Porque haverá transformação, tanto da cor, como também da mente. Muitos talvez pensem o contrário, mas não traz o arrebatamento, a Bíblia ela não traz confusão nenhuma. Porque os que creem no Senhor, da glória é transformado. Agora, o que é corpo incorruptível? A gente está de pé, de repente senta, e cansa. Às vezes se levanta, às vezes anda, e se senta, melhor dizer, se cansa, levanta, porque o corpo ele é corrompido. O que é que corrompe o corpo? É o peso que trouxe a herança de Adão. Os irmãos podem ver que ninguém consegue pular e flutuar. Você pula e volta, dá um pulinho e volta, não vai. Não sai desse grude. Estamos grudados no imã da terra. E isso é devido ao corpo corrompido. Ele está corrompido pelo imã da terra. Essa lei que segura o corpo na terra, ela não será vencida agora. Nós estamos sujeitos a ela. Por isso que o apóstolo está referindo que quando isso que é corruptível,
se revestir da incorruptibilidade, aí entra o processo da consumação da obra de Deus referente à transformação do corpo. Assim, e é isso que nós aprendemos da palavra do Senhor nosso Deus. Então, você não está seguro, mas na transformação, cada um já possui o seu direito de encontrar com Cristo nas nuvens através do quê? De voar. Voar sem medo, voar sem asas, voar sem medo, sem documentos, devido à incorruptibilidade, já não se corrompe. O vento não se corrompe, está agora frio, a gente usa roupa de frio, um pouco frio, mas quando acontecer a transformação do corpo, então a pessoa vence a lei do frio, a lei da física, que é a lei que leva nós temos direito sobre ela, autoridade sobre ela para voar e chegar até as nuvens com Cristo e lá acompanhar ele para a festa das bodas. É mistério, mas é mistério revelado. Por quê? Porque do primeiro dia que aceitamos a Cristo, nós somos avisados que Ele vai vir. Então, para nós, não existe aviso que Jesus vai vir como ladrão. Uma hora, não, que não esperamos. Por quê? Porque no momento em que a sétima trombeta tocar, o que é que nós vamos dizer? Já estava esperando. Porque a espera da vida de Cristo, ela mora conosco, ou não? Sim. Os que aceitam a sua palavra não são confusos devido à vida do Espírito Santo. Então nós sabemos que ele vem. E quando suceder o sinal, que diremos? Ou que sejamos já passados para o Senhor, ou estejamos vivos. Já diremos, estávamos esperando. É uma realidade nisso. Vamos ver aqui, lá no livro dos Profetas, capítulo 3 de Amós, verso 7, como diz a palavra de Deus. Quero só fazer uma colocação, mas essa palavra, esse arrebatamento, serve para aqueles que são numa UTI, aqueles que são internados no hospital, aqueles que estão no cárcere, porque tem tanta gente salva, presas, né? Estão também no hospital. Então não vai ter nada que vai impedir eles de subir com Cristo. É igual quando Pedro e Paulo estavam na prisão e viu o terremoto, né? E ali abriu tudo e eles foram alcançados por Cristo, por Deus, né? Então isso não impede para o salvo. Ele pode estar lá no leito de dor, mas eles vão subir com Cristo. Eles vão subir com Deus também nas prisões, porque tem homens e mulheres de Deus, servas de Deus que são ali no cárcere, mas servem a Cristo e são livres, né? Pela palavra, elas estão ali presas pelo homem, a lei do homem, mas dentro delas são livres. Então eu tenho certeza que serve para todos essas classes. Muito tempo eu levei ceia para um irmão que ele não tem as duas pernas, devido à enfermidade, né, diabética. Só que na ressurreição ele ressuscita perfeito. Ressuscita com as pernas, pessoas que às vezes não têm olhos, pessoas que têm enfermidade. Pessoas que usam óculos já não precisam mais usar. Pessoas que não têm dente agora já ressuscitam com dentes novos. Ei, maravilha! Tudo se fez novo. Amós 3,7. Encontrou, irmão? Como está escrito? Amós 3,7. Eis que eu tirarei do lugar para onde os vingarei todo o mal que tendes praticado. É Amós? Não. Não, se eu abrir, estava aberto em Amós, fui para Joel. É Amós. 3,7.
Senhor, Jeová, não Revelar. fará coisa alguma, sem que primeiro que Revelar ao seu segredo, ao seu servo e os profetas. os profetas. Nós somos servos de Deus e Ele nos honra com a sua própria palavra. Alguns, por não observar bem como funciona Deus e as pessoas, então eles começam a fazer colocações imaginárias. De uma hora que você não está esperando, ele vai chegar. Não, a gente não está esperando, não vive esperando. Quem leva-nos a esperar a vinda de Cristo não é o Espírito Santo, que a nós é dado para não trazer o que? Confusão. Exatamente. É aqui a gente observa muito o plantio, que é um grande modelo da ressurreição. Você planta uma sementinha de mamão, ou de melancia, ou de outra fruta qualquer. Ela nasce e produz muitas melancias e muitas sementes. Ama e produz aqueles frutos grandes. E assim sucessivamente. Assim também Paulo compara a ressurreição e o corpo como uma semente seca. Ela vai ser plantada, depois quando nasce produtivamente. Bem, assim é o nosso corpo. Por isso que vale a pena perseverar nessa palavra de Deus. Agora, o que nós lemos é isso, que o Senhor não fará coisa alguma sem que primeiro avisar quem? Seus servos E profetas. os profetas. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 2, o livro de Reis. Vamos analisar bem a palavra de Deus sobre o modelo do arrebatamento, muito bem exemplificado, muito bem tipificado no ministério do profeta Elias. Um trabalho muito bem visado, e além de tudo isso aí, quando nós aceitamos a Cristo, como já disse, o Espírito Santo, ele vem nos avisando de uma maneira toda satisfatória, sem trazer confusão. Diz aí que a palavra do Senhor, nosso Deus. Vai aqui no capítulo 2, no livro do profeta, do livro de Reis, 2 Reis, capítulo 2, o que diz: Elias é levado ao céu num carro de fogo. Elias. Aqui diz a palavra de Deus, versículo 1 ao 2, diz aqui a palavra de Deus. E sucedeu, pois que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, diz aqui a palavra de Deus, Elias, porém, ou seja, Elias partiu com Eliseu a Gilgal, um local de profético, trabalho, que era dedicado ali na Terra Santa, e Deus não faz confusão o seu trabalho, ele trabalha com a sua ética plena referente a isso. Diz, vê o versículo 2, irmão. 2. Capítulo 2, versículo 2. Isso. E no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque o Senhor está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. Por isso, desceram juntos para Betel. E o 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre para o céu, separando-o de ti? Aos que percam prontamente educou Eliseu.
sabia que Elias ia ser elevado à glória. Só que não era profeta. Viu? Aí primeiro ele foi a Betel, aonde era a sede do reino do norte, a sede de Israel, lá em Betel. E Betel é local de adoração. A irmã se lembra que nós tivemos um comentário que quem colocou esse nome Betel foi Jacó. E aí aparece o nome aqui. Então Elias com Eliseu foram a Betel, lugar de adoração. Mas quando ele chega em Betel, o que aconteceu? Veio um grupo de profetas profetizando: sabes que o meu Senhor irá ser tomado por cima da tua cabeça. Quer dizer, que todos os profetas foram avisados, não foram? Compreendeu? Aí Eliseu disse: calai-vos, que eu também já sei. Então é essa comunicação do céu com a terra, ou seja, a comunicação de Deus nos corações, aos corações que estão preparados pelo Espírito Santo, mesmo Espírito Santo, referente ao arrebatamento. Vai acontecer o exemplo. Aí se nós estivermos vivos, eu direi para o irmão Washington: irmão Washington, eu estou ouvindo a 7ª trombeta tocar. O que é que o irmão vai responder para mim? Amém. E aí, irmã? Amém. Você? Dos irmãos? É maravilha! Estão compreendendo? Todos vão dizer. Por isso que nós temos que ter muito cuidado para não querer um ser maior que o outro. Senão é reprovado, e aquilo que todos devem ouvir ao mesmo tempo, só os humildes ouvirão. Você vê que coisa linda é a palavra de Deus. Não tem salvação por graduação específica, é um tipo de graduação única. Assim é o arrebatamento. Elias é o modelo do arrebatamento. Depois continua no versículo 4, irmão, pode ir aí, irmã, ler. 4 e 5 do capítulo 2 de 2 Reis. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Continua complementando. Foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente a eles, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em si. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-te o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles ambos e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu Redemoinho. Agora veja bem, por que tem que haver escola bíblica e seminário bíblico? O grupo de seminaristas era a escola que pertencia à escola dos profetas na época. Elias chegou em Betel e veio um grupo de filhos dos profetas, mas criavam na oração e no ministério da palavra e na dedicação. E aqueles alunos de Eliseu
e de outros profetas também. Anteriormente, do profeta Samuel, que era um professor de instrução da Bíblia, quando Elias chegou perante Eliseu naquele local, ou com Eliseu, melhor dizer, todos os profetas vieram trazendo as mesmas revelações. Hoje, irmãos, se nós não tiver cuidado, põe 10 pessoas para revelar, cada um revela uma coisa diferente. Então, é confusão terrível. A palavra, eu me lembro no capítulo 16 em diante, de Atos dos Apóstolos, 17 ao 20, principalmente, que cada cidade que Paulo chegava, um profeta ou revelava que ele ia para Jerusalém e ia preso lá. Chegava em outra cidade, outro profeta revelava, você vai para Jerusalém, sem um saber do outro. Olha, você vai para Jerusalém e vai ser preso lá em Jerusalém, outra cidade. Então ele dizia, olha, eu vou para Jerusalém, estou sendo avisado de cidade em cidade que me esperam lá prisões. É um padrão de trabalho que não tem vacilação, ideias diferentes, é o Espírito Santo. Agora aqui onde nós lemos, o que aí aconteceu? Ele foi para Jericó e chegou em Jericó, grupo de profetas, filhos de profetas, eram seminaristas, estudantes da palavra. Samuel era escritor, sabe que o livro de Samuel, quem escreveu foi o próprio Samuel. E mais para que escreveu? Para que estudasse a palavra de Deus. E assim é hoje, se a pessoa ela rejeita muito o ensino. Depois o outro também ensina, eu escutei falar, agora é recente, Jesus vai vir como ladrão. Ele vai vir como ladrão, mas não para os servos dele. Então isso traz uma confusão na mente, que a pessoa nem sabe se ela está esperando bem, como diz as Escrituras, ou não. Isso é perigoso. Aí Eliseu, por que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito de Deus que estava em Elias? Porque Eliseu era um homem conferencista. Os milagres que Deus ia fazendo no ministério de Elias, Eliseu ia conferindo um em um, ia gravando. De sorte que quando Elias foi para ser levado para a glória, ele foi avisado e os ministros, a obra que Deus fez, os sinais que Deus fez em Elias, chegaram a 7 sinais, entre 7 e 8 sinais. De sorte que quando Elias subiu, o ministério de Eliseu foi um ministério de 14 milagres. Entre 14 e 16 milagres. Os milagres, compreendeu? Porque ele estava conferindo uma coisa a outra, conferia. Aí tudo ele era cuidadoso ao vivo. A gente preocupa muito com as pessoas que vivem muito mais Jesus. Com as pessoas que hoje estudar a Bíblia para eles é muito ativa, não funciona. Só que há um detalhe na palavra. Guarda o que a ouve hoje, porque te servirá para amanhã. É toda a advertência da Bíblia, a palavra de Deus. E nós estamos esperando também o arrebatamento assim, avisos antes. Sabia? Analise, a única coisa que nós não sabemos é o dia que a 7ª trombeta vai tocar, e nem a hora, nem o mês, nem o ano. Isso nós não sabemos. Mas no momento em que o aviso chegar, diremos, já esperávamos. Porque o segredo ele é revelado aos que esperam na palavra. Aí o que aconteceu aqui no versículo 24, que é 24 do capítulo 2, é 23 e 24, diz aqui a palavra. Então subiu dali a Betel, e subindo ele, pois ao caminho, uns rapazes pequenos, diz aqui a palavra de Deus, saíram da cidade e zombaram dele, dizendo,
Sobe, calma. Sobe, calma. O que é calma? Careca. Careca. Aí entramos com o perigo do pecado, do preconceito, terrivelmente. Vai ler o versículo 24, se não quiser. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo. Daí voltou para Samaria. Aí já foi Eliseu. Então, os que viram Elias subir, souberam, os rapazes, anões, rapazes pequenos, está falando aqui. Disse ele, sobe, seu careca. Sabe por que você não subiu? Porque você é careca. Elias tinha cabelo cheio. Eu fui olhar na história dos personagens, porque quando você vai pregar a palavra, você tem a história dos personagens, quem conhece. A história é muito importante, por isso que tem pessoas que não recebem a palavra, ela pega dizendo, olha, o irmão está pregando coisa que não está na Bíblia, mas não é pregando coisa que não está na Bíblia, é porque a Bíblia não cabe todos os acontecimentos ocorridos que sucedem na vida humana, as culturas, assim por diante. Então, Elias, no hebraico, Elixá, era Elixá e Elixô. Elixô era Eliseu. Elixá subiu e Elixô ficou. E Elixá, Elias, tinha cabelos formosos, cabelos cheios. E Eliseu era careca. Só que quando Elias subiu, o que aconteceu? Entrou preconceito sobre Deus criado pelos rapazinhos. Sabe por que você não subiu, Eliseu? Porque você é careca. Deus não é Deus de careca, só de cabelo cheio. Quem tem cabelo cheio. Aí criava aquela desgraça, aquela heresia terrível sobre Deus. Aí Eliseu, na época da lei, era assim, o juiz era logo. Agora na graça você ora pelas pessoas que zombam, não é? Para que Deus elimine a mente das pessoas. Isto, justamente. Mas não vai levando o juízo direto, mas lá na lei não, o juízo era eterno. Chegou na hora. Aí no momento, falou, sabe por que você não subiu, Eliseu? Porque você é careca. Deus não é Deus de careca, só é Deus de homens, pessoas que têm cabelos volumosos, cheios. Aí Eliseu disse, eu vos amaldiçoo em nome do Deus vivo. Veja bem. E naquele momento saiu quantas ursas? Só duas. Só duas. 40 e poucos anos. Exatamente. E consumiu todos aqueles jovens que estavam ali, 40, foi 40 e... Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 zombadores que já queria criar ali uma doutrina, né? Você é careca? Sim. Então você está longe, você está isento de Deus. Você tem cabelos cheios? Vocês são os privilegiados de Deus. Então, já que eles começaram a criar esta heresia pesada, imediatamente foi cortado o mal pela raiz. Funciona dessa maneira, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Agora, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos sendo beneficiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Está em Romanos 8,16. E ele vem testificando que nós somos filhos de Deus. Aí, sobre esse arrebatamento, vamos ver ainda os minutos que faltam aqui no capítulo 10 do Apocalipse, versículo 7. Glorificado, exaltado és o nome do Senhor para sempre. É uma bênção o trabalho, mas a gente fica triste quando as pessoas eles rejeitam o ensino da palavra. 10, versículo 7. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Então, completando as frases, a gente entristece muito mais Deus. Quando a pessoa rejeita o ensinamento da palavra, chegará tempo que ele precisará, e agora mesmo, muitas vezes, ele precisa falar,
mas fala distorcido, expressa distorcido. E a palavra diz que a distorção, como nós já sabemos, para a sua própria condenação. 1 e 2 Pedro 3,16 na sequência. Pode ler o versículo 7 do capítulo 10 do Apocalipse. 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz que Até o 7. Veja bem, no dia do. Olhe, preste atenção mesmo. Está no plural. Mais de um dia. Outras pessoas pegam um texto, o contexto diz, olha, é no momento do abrir e fechar de olho, vai chegar no momento da transformação. E depois de, não sabemos quantos dias, porque não estão revelados no dia 7 dias, só que vai haver o aviso de vários dias para os salvos, os que vão subirem. E aí sabemos que o segredo de Deus é o quê? Revelado. Vê como funciona também a palavra de Deus. Nos dias da voz do céu, quando tocar a sua trombeta. Já foi avisado, ninguém deu fé. Aquele dia vai se revelar o segredo, todo bem, o profeta falou. Aí o segredo pode dizer assim, olha, agora eu sei, Jesus já veio, chegou agora. Aquele que eu estava esperando, chegou. Tá, né? Por isso que o Espírito de Deus veio fazer de nós um instrumento de espera. Esperando. E essa espera, ela produz perseverança. A palavra de Deus. E vou repetir a palavra novamente. Então, quando a sétima trombeta tocar, Jesus estará nas nuvens, lá em Jerusalém, é lá. Mas os brasileiros e outros países bem distantes de Jerusalém ouvirão que Jesus chegou aonde? Por que ele vai ficar lá nas nuvens, na direção de Jerusalém, na direção do Monte das Oliveiras, e do local onde nós tivemos um comentário a outra sexta-feira, onde Abraão inaugurou o local da igreja primitiva. Porque Deus, ele não confunde com aquilo que ele inicia. Ele não confunde com a sua obra. Ele trabalha 100% convicto sobre aquilo que ele começou. É lindo. Então, os anjos disseram aos discípulos que estavam assim, lá em cima do Monte das Oliveiras, depois que Cristo subiu, ele disse, olha, porque eles estão olhando tanto para o alto, esse Jesus que para lá o vestir, há de vir, da mesma maneira que ele vestir. Então, ele ficará em Jerusalém, nos ares, lógico, nas nuvens, e a trombeta ouvirá em todos os lugares da terra, onde estiver um escolhido para subir, ouvirão e saberão que ele já chegou. Mas não é melhor usar a palavra do que usar o pensamento humano, não é? A palavra tem padrão e ela não pode. O ser humano foge da ética, da imaginação, vacila imaginações, assim por diante. Mas a palavra não. Tão lindo, não é? A palavra. E o ministério de Elias é um ministério que tipifica o arrebatamento. Não. Ele não foi avisado imediatamente, sumiu Elias e ficou o servo de Deus sem nenhuma satisfação. Não. Ele honra a sua palavra, velando sobre ela constantemente, para cumprir a sua palavra. Então nós temos uma boa informação sobre o arrebatamento. Senhor da glória. E vamos continuar assim no sentido da palavra de Deus, que é para o nosso proveito. Não é, meu João? Todos nós, essa graça. Na outra sexta, querendo Deus, estaremos comentando essas coisas tão lindas, não é?
pessoa abre a boca, pá. Bíblia, nós já tivemos um comentário que a Bíblia distorcida é feitiçaria. Agora, concluindo, depois que a igreja subir, aí Jesus virá para. É bastante profundo. Ele virá para um Israel convertido aos gentios, convertidos também, um só rebanho e um só pastor. Aí o exército do anticristo, nós podemos ver que ele vai ser destruído. E ele não tem aviso de Deus. O aviso que ele tem hoje é o aviso nosso para aceitar Cristo. Mas sobre a chegada de Cristo, ele não tem aviso. Tem a surpresa. Agora, para o servo de Deus, não. O servo de Deus, Jesus, Isaías avisou que Jesus ia nascer, não avisou? Por Deus. Faltava mais ou menos 700 anos para o nascimento de Cristo, já foi avisado. Tudo é avisado. Agora, quando Enoque foi arrebatado, foi o sétimo. Foi o sétimo depois de Adão. Nós já estamos chegando ao sétimo milênio depois do pecado de Adão. Então está perto. Tudo isso nós vemos. Enoque marca o tempo do arrebatamento, que esse calendário está com Deus, para conosco estar no aproximado. Elias modela o tipo quando Jesus viu como será o comentário dos salmos com os outros. E também a zombaria dos que não tem o Espírito Santo, que é a distinção também. Assim vamos cada vez mais ser informados. Os irmãos congregam aqui mesmo? Sejam bem-vindos, tá bom? Em Cristo, a Bíblia diz que a salvação não tem placa, né? Tem a graça de Deus dentro de nós. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Se os irmãos estiverem disponíveis, quiserem vir, temos aqui os comentários da palavra, né? Vamos agradecer a Deus. Se alguém puxar a sua oferta, lá apresentar a Deus e colocar na sala. Se não, Deus já preparou outros dias. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos te agradecendo, Senhor, por esse trabalho que o Senhor nos deu nesta manhã e nas outros tempos também, meu Senhor da glória. Com o poder da tua infinita misericórdia, a tua santíssima graça, meu Deus, que permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho, abençoando o Senhor da glória também, os irmãos que estão aqui, como tens abençoado, meu Deus, através da tua santa e gloriosa palavra. Meu Senhor da glória, com o teu poder divino, meu Deus, a nação de Israel, as outras nações, nossas famílias, a família dos teus servos, Senhor, que assim seja sempre abençoado e agraciado. No nome de Cristo Jesus, teu amado